Hassan, o Cordoeiro. No glorioso reinado do califa Harun, vivia em Bagdá um pobre cordoeiro, que tinha mulher e 5 filhos, e nem sempre ganhava para satisfazer as mais imperiosas necessidades da vida, apesar de erguer-se com o sol e de trabalhar até o surgir das estrelas. Contudo, não se revoltava Hassan contra a sorte, nem tampouco perdia o gênio alegre que a natureza lhe havia concedido. E muitas vezes, depois de parca refeição, sentava-se no meio dos seus filhos e lhes contava histórias divertidas e contos maravilhosos. Nessa época existiam na mesma cidade 2 homens ligados pelos mais estreitos laços de amizade, Saad e Ali, dos quais o primeiro era imensamente rico, enquanto o segundo era apenas abastado. Queriam-se muito, o que não impedia que frequentemente discutissem sobre o mérito das riquezas, avançando o Saad que não se podia ser verdadeiramente feliz senão dispondo de valiosos tesouros. Ao que Ali respondia que todo o ouro do mundo não valia mais do que um sopro quando não vinha acompanhado de uma boa consciência. Empenhados um dia nessas controvérsias, pouco a pouco abandonaram o tema principal e entraram a indagar dos meios pelos quais um homem muito pobre poderia alcançar grande fortuna. Afirmava Saad que os pobres eram pobres porque haviam nascido pobres ou porque haviam esbanjado as riquezas que possuíam. "Olha aquele cordoeiro", disse ele a Ali. "Sempre que aqui passo, vejo-o trabalhar com afinco e, contudo, parece bem miserável. Opino eu que bem depressa adquiriria fortuna se possuísse o dinheiro necessário para contratar oficiais e aprendizes e comprar as provisões precisas para alargar o seu negócio." Sorriu-se Ali e disse: "Tu que és rico, por que não experimentas a coisa, dando-lhe este dinheiro?" Saad aceitou a proposta de Ali sem hesitação. Aproximou-se de Hassan, sempre metido em sua tarefa pesada, e pondo-lhe a mão no ombro lhe disse: descansa um momento, amigo, e conta-me a tua vida." Hassan, apesar de um pouco intimidado pelos ricos trajes dos 2 amigos, descreveu-lhe sinceramente as suas circunstâncias precárias. "E julgas", perguntou Saad, depois de uma pequena pausa, "que poderias melhorar a tua sorte se alguém te desse, vejamos, 200 sequins?" Com esta soma", retorquiu Hassan, "conseguiria ser mais rico do que o mais opulento cordoeiro da cidade." Saad puxou de uma bolsa bem recheada e ofereceu-a a Hassan, dizendo-lhe: "Eu confio em ti e dou-te esses 200 sequins. Emprega-os bem, se fores feliz, não me hei de arrepender do mimo. Dentro em pouco voltaremos para ver como vão os seus negócios." Ao pobre Hassan parecia tudo isto um sonho maravilhoso. Depois da partida dos 2 amigos, apalpou repetidas vezes a bolsa cheia de ouro e, convencido enfim da realidade, fechou a oficina e encaminhou-se para a miserável choça onde abrigava a família. Pelo caminho meditou sobre o emprego de sua nova fortuna. "Aparto", dizia ele, 10 sequins para comprar cânhamo, e o restante 190 eu escondo no meu turbante para não perdê-los. E feito isto,
voltou para a cidade. Comprou grandes provisões de cânhamo, com as quais carregou 4 mariolas que as levaram à oficina. Em seguida, Hassan adquiriu um belo pedaço de carne para mimosear a sua mulher e os seus filhos, e dirigiu-se ao seu casebre. De repente, desceu dos ares um abutre e arrancou o pedaço de carne que Hassan levava na mão. O pobre cordoeiro, para salvar o banquete dos seus, lutou valentemente com o abutre. No calor da contenda, caiu-lhe o turbante no chão, e a ave de rapina, abandonando a carne, atirou-se ao turbante, e com ele ergueu-se aos ares, levando a fortuna de Hassan. Grande vozeria levantou o cordoeiro, auxiliado pelos transeuntes, no intuito de assustar a ave de rapina, para ver se deixava cair o turbante. Mas foi em vão, e em poucos momentos depois, o abutre havia desaparecido aos olhos de todos. Hassan maldisse da sorte e contou aos circunstantes que o pássaro no turbante lhe havia levado grande soma de dinheiro. Poucos acreditaram a história, e outros deles zombaram porque tão mal havia sabido guardar o seu dinheiro, vejam! E cabisbaixo, afastou-se o cordoeiro. Comprou um turbante novo com o resto do dinheiro e só ficou sendo possuidor do cânhamo, do pedaço de carne e do turbante novo, em troca dos 200 sequins, correndo ainda o risco de ser dito como mentiroso e velhaco quando contasse a Saad o que lhe havia acontecido. Em casa ainda argumentou-se-lhe a mágoa quando viu a mulher desatar em choro amargo ao ouvir a triste narração. Mas tudo neste mundo acaba, a alegria como a tristeza. Assim como Hassan, ao cabo de algum tempo, recuperou seu bom humor e continuou como dantes os seus trabalhos na oficina. Passaram-se ainda algumas semanas, até que por acaso Saad e Ali estenderam seu passeio até perto da oficina de Hassan. Resolveram visitar o cordoeiro e encontraram-no mais ou menos nas mesmas circunstâncias da primeira vez. Apenas o turbante parecia um pouco mais asseado. Bem vês, sorriu Ali. De nada serviu o teu dinheiro, Saad. Este, porém, zangou-se deveras e perguntou a Hassan o que ele havia feito dos 200 sequins. O pobre cordoeiro, no primeiro momento, se havia assustado com a presença dos 2 amigos, mas como por fim tinha limpa a consciência, contou sem hesitar a sua triste aventura. Saad duvidou naturalmente da veracidade da narração de Hassan. Confessa a verdade, disse-lhe ele. Despaste o dinheiro em festanças e pretendes agora enganar-nos com histórias que não têm senso comum? Hassan, porém, protestou calorosamente, e havendo ali contado algumas outras histórias de abutres, ficou abalado um tanto o ânimo de Saad, que disse por fim: pois seja como for, quero fazer uma segunda experiência. Toma esta outra bolsa, que também contém 200 sequins. Mas tem mais cuidado. Se não a empregares bem, nada mais esperes de mim, porque toda generosidade tem seus limites. Hassan agradeceu profundamente aos 2 amigos e estes retiraram-se, deixando o cordoeiro entregue a profundas meditações sobre o modo de cuidar do seu tesouro. Durante estas meditações estéreis, porém, desceu a noite e o cordoeiro recolheu-se à casa. Ao entrar no seu quartinho, deu fé de um velho boião que havia muito tempo permanecia em um canto ali, cheio de farelo, sem que lhe tivesse chamado a atenção. Neste boião, pensou: podes esconder teu dinheiro.
ninguém há de se lembrar de bulir nele. Dito e feito, lá foi parar o dinheiro debaixo do farelo. Menos 10 sequins que Hassan havia apartado como da primeira vez. Nada disse a mulher, com medo de que ela desse com a língua nos dentes. Deitou-se a dormir. No dia seguinte, levantou-se bem cedo. Foi à cidade e comprou tantas provisões de cânhamo e linho, que mal chegaram os 10 sequins que havia levado para pagar tudo. Entretanto, a mulher que ficara arrumando a casa ouviu gritar na sala: "Sabão! Sabão!" E lembrou-se de que lhe havia acabado este artigo tão necessário. Como não tinha dinheiro, cogitou o que poderia trocar por alguns pedaços de sabão, e deparando com o boião velho, tomou-o e foi oferecê-lo ao mercador em câmbio de um pão de sabão. Efetuou-se o negócio e a mulher, que acabava de dar 190 sequins por tão vil mercadoria, julgou ter feito um ótimo arranjo. Quando Hassan voltou para arrumar as provisões compradas, foi ter logo ao quarto para alegrar a vista com o aspecto do precioso boião, e quase caiu morto de susto quando viu que o seu tesouro havia desaparecido. Chamou em altos brados a mulher, perguntou-lhe o que era feito do boião, e quando esta lhe referiu com gestos de grande contentamento o ótimo negócio que fizera, Hassan caiu em desespero e revelou à pobre da mulher a nova desventura que viera a persegui-los. Penalizou esta perda cruel muito a mulher, mas ela não deixou de deitar a culpa ao marido, que por falta de confiança nela havia preparado o prejuízo, e desatou-se uma boa briga entre os dois. Por fim, porém, viram que o melhor era fazerem as pazes. Os sequins estavam perdidos e toda a choradeira e todas as alegações não serviriam para readquiri-los. Hassan continuou seus mesquinhos trabalhos, lembrando-se com grande susto de Saad e de Ali, que não tardariam a visitá-lo. Com efeito, um belo dia apareceram e Hassan bem vontade teve de fugir, mas já era tarde. Os amigos o haviam visto. Saad mostrou-se sumamente incomodado quando achou o cordoeiro no mesmo estado miserável de sempre. Ao ouvir a triste aventura, disse: "Não hei de sacrificar outra bolsa de ouro para quem tão mal sabe guardar seu dinheiro." "Ah, meu bom senhor," disse Hassan, "não há em minha casa arca, nem armário, nem necessidade havia destes trastes, porque de ordinário nada tenho para guardar. O boião estava há muito tempo esquecido no seu canto ali, mal escondi nele os sequins, e o demônio fez com que minha mulher se lembrasse dele. Bem vê, senhor, que eu nasci para ser pobre. Não há remédio." Enquanto Hassan deu estas explicações, Ali viu no chão um pedaço de chumbo. Alçou-o, deu-o a Hassan e disse: "Agora toca a minha vez de ajudar-te. Toma este pedaço de chumbo calcado ao pó. Talvez que com ele faças mais facilmente fortuna do que com o ouro do meu amigo Saad." Riu Hassan, mas guardou o chumbo no bolso, enquanto que Saad disse indignado a Ali: "Como pode ser tão nécio de tirar esperança de um pedaço de metal tão vil, quando os meus sequins para nada serviram?" Ali encolheu os ombros e esboçou um sorriso como quem dizia: "Quem sabe?" E os dois amigos se afastaram com a promessa de voltar. De noite, depois da refeição frugal, Hassan contou aos seus filhos algumas histórias maravilhosas, e por fim todos se deitaram resignados com a sua sorte. E nesta mesma noite um vizinho do cordoeiro, que era pescador, ao preparar suas redes para ir à pesca pela madrugada, viu que em uma delas faltava um peso de chumbo. Como os armazéns estivessem fechados, o pescador não teve remédio senão incomodar os vizinhos, para ver se algum deles o tirava do apuro.
Ninguém, porém, tinha o chumbo, de modo que, por fim, a mulher do pescador se resolveu a bater também na porta de Hassan, que a princípio havia desprezado por conhecer-lhe a extrema pobreza. A mulher do cordoeiro já a queria despachar com as mãos vazias, quando Hassan se lembrou do pedaço de chumbo que ali lhe havia dado. Saltou da cama e deu-o à vizinha, satisfeito por poder prestar-lhe um pequeno serviço. A mulher do pescador ficou também contente, é claro, e prometeu que traria de presente todos os peixes que o seu marido pescasse no primeiro lance. E o pescador, ao receber o chumbo, disse que ela havia procedido bem e que cumpriria com a promessa. O primeiro lance deu um só peixe, mas de bom tamanho e bem criado. O pescador, fiel à sua promessa, apartou-o para Hassan, e continuando a pescaria, esta foi tão abundante que encheu o batel até a borda. E o pescador voltou para casa cheio de alegria, mandando levar imediatamente o único peixe à mulher de Hassan. Esta, ao ver o presente formoso, suspirou de contentamento, e pondo-se a cortar o peixe, disse: "Que bela ceia terá hoje o meu pobre Hassan!" Ao abrir o estômago do peixe, a mulher encontrou um corpo duro, muito brilhante. Ela pensou que era um pedaço de vidro, quando realmente tinha entre as mãos um formosíssimo carbúnculo. Não conhecendo o seu valor, atirou-o às crianças, que com ele brincaram até que de noite o pai voltou e se acendeu a lâmpada. Então os pequenos viram que a pedra, cada vez mais que se colocava à sombra, despendia raios luminosos. Todos queriam fazer a experiência. Puseram-se a brigar e fizeram tal algazarra que Hassan indagou do motivo dessa desordem, e quando soube a particularidade da pedra, tomou-a, escondendo-a na mão. Viu que esta se alumiara como se rodeasse uma vela. Ainda por algum tempo o pai brincou com os filhos. Depois deu a ordem a estes que se deitassem e guardou a pedra no banco da chaminé. Ao deitarem-se, a mulher contou a Hassan como tinha havido a pedra. Admirou-se o cordoeiro, sem dar, todavia, grande importância à joia, porque nada sabia de pedras preciosas. Quando por fim apagaram a vela, a pedra pôs-se a reluzir com tanto fulgor que toda a casa ficou iluminada. As crianças, ao verem esta luz maravilhosa, saltaram da cama e dançaram, e soltaram tamanhos gritos de alegria que só a grande custo o pai se pôs a atirar à cama, ordenando-lhes que estivessem quietas para não incomodar toda a vizinhança. Vendo o pai tão sério, os pequenos pegaram no sono. Hassan disse à mulher: "3 proveitos já me deu o pedaço de chumbo de ali. O prazer de obsequiar um vizinho, um bom peixe e a economia do azeite, porque, enquanto tivermos a pedra, não precisaremos de lamparina." Ao lado da casa de Hassan morava um judeu muito rico, que negociava joias. O quarto de dormir do joalheiro apenas era separado por um tabique da alcova de Hassan, de modo que o judeu percebeu todo o alvoroço feito pelas crianças do cordoeiro. "Será bom indagar amanhã de manhã", disse a mulher, "o que se passou em casa do vizinho." E esta, mais curiosa ainda do que o marido, aguardou no dia seguinte a saída de Hassan para ir tagarelar com a mulher do cordoeiro. Depois de algumas perguntas insignificantes, indagou por fim a causa do barulho noturno. A mulher de Hassan contou-lhe então toda a história maravilhosa da pedra e mostrou esta à judia, que viu no primeiro momento que era um carbúnculo valiosíssimo. Disfarçou, porém, sua emoção e perguntou sorrindo à mulher do cordoeiro se não lhe queria vender a pedra. Nada vale, viu? Mas como eu tenho outra igual, vai me servir para um par de brincos." E ofereceu-lhe uma bagatela. A mulher de Hassan já estava disposta a ceder o carbúnculo, mas as crianças puseram-se a chorar com tanta insistência que ela disse baixinho à judia que voltasse mais tarde. A joalheira bem via que nesse momento nada podia obter,
recomendou à cordoeira que não mostrasse a pedra a outras pessoas e correu a informar de tudo ao seu marido. E este exclamou: mulher, esta pedra deve ser nossa, porque, se é como dizes, não há outra igual no mundo, e nem todo o ouro do universo chega para pagá-la pelo seu valor. Volta, pois, logo à casa de Hassan. Oferece pouco para principiar. Aquela gente é pobre e talvez venda o carbúnculo por uma ninharia. Se não quiserem, vai oferecendo mais, até obtê-lo por qualquer preço. De tarde, a judia voltou à casa de Hassan e disse à cordoeira: querida vizinha, o meu marido deseja obter a pedra, quer vendê-la? A mulher, porém, teve medo de concluir o negócio sem o consentimento de Hassan. E quando a judia ouviu isso, assustou-se e ofereceu 20 sequins. Então a cordoeira, que não era tola, desconfiou e declarou que nada faria sem estar presente o seu marido. A judia ofereceu então 50, 60, 70, 80, 100 sequins. A isto chegou Hassan, e informado do que se tratava, compreendeu que a pedra era preciosa e disse que só por muito ouro a venderia. A joalheira elevou sucessivamente suas ofertas até 50.000 sequins. Hassan, porém, disse: bem vejo que fazeis empenho em possuir a pedra. Vender-lhe-ei se me der 100.000 sequins e nada menos. Se assim quiser, muito bem. Se não, a venderei a outro joalheiro que me dará ainda mais. A judia julgou não poder decidir o caso sem o consentimento do marido. Correu à casa e chamou o joalheiro, que lhe ofereceu 80.000 sequins. Mas, vendo que o cordoeiro se zangava, anuiu por fim ao seu pedido e fechou-se o trato. Querido vizinho, tanto dinheiro não tenho em casa. Por hoje deveis contentar-vos com 2.000 sequins, amanhã recebereis o resto. E como Hassan consentisse, o judeu correu buscar 2 sacos cheios de ouro, e no dia seguinte trouxe ainda mais 98 sacos. E assim a pedra passou às mãos do judeu, e Hassan ficou tão rico que até o fim dos seus dias poderia viver esplendidamente sem trabalhar. Mas não dava para isto o gênio ativo do cordoeiro. Organizou convênios com todos os colegas da cidade, que se obrigaram a vender-lhe de hora em diante todos os seus produtos, de modo que Hassan ficou com o monopólio do artigo, mandando construir grandes armazéns em todos os bairros da capital, e o seu negócio tornou-se o mais florescente de todos. Não esqueceu-se Hassan da família. Em um ponto muito ameno, mandou edificar um belo palácio, e daí em diante já não era simplesmente Hassan o cordoeiro, mas Senhor Hassan, acatado e respeitado por todos. Um belo dia, os 2 amigos Saad e Ali, passeando pelo sítio onde existira dantes a mísera oficina do cordoeiro, encontraram um bem sortido armazém e, tomando informações, souberam a história de Hassan, que lhes pareceu incrível. Correram à residência do antigo protegido e ficaram atônitos quando viram o belo palácio onde Hassan, ou o senhor Hassan, o opulento industrial, descansava das suas tarefas diárias. Tendo batido um escravo ricamente trajado, abriu-lhes a grade e conduziu-os a uma sala de espera pomposa, onde os convidou a aguardar ao seu senhor. Ao cabo de alguns momentos, apareceu Hassan e, mal havia reconhecido os 2 amigos, correu a abraçá-los, louco de alegria por vê-los em sua casa. Viu-se assaltado por um dilúvio de perguntas e todas as satisfez, dando aos amigos todos os pormenores do que lhe havia acontecido, instando por fim com eles para que pagassem alguns dias em sua companhia, ao que os amigos, muito satisfeitos, anuíram. Hassan mostrou-lhes todas as particularidades do seu palácio e banquetearam-se depois alegre e esplendidamente. No dia seguinte, Hassan convidou os seus hóspedes a acompanhá-lo a uma famosa casa de campo,
que possuía a 2 léguas da cidade, à margem do rio, pois que desejava apresentar-lhes a mulher e os filhos que ali residiam. Fez-se a viagem rápida e agradavelmente bem ao catifar da barca, e quando os amigos penetraram no jardim, viram que era uma verdadeira maravilha, que encerrava as flores mais raras e odoríferas, as frutas mais suculentas e esquisitas. Famosa floresta limitava o jardim pelos lados, e do fundo erguia-se a elegante casa de campo. Já de longe os pequenos haviam avistado seu pai, e correndo vieram abraçá-lo e rodeá-lo. Compreenderam então os 2 amigos que Hassan era tão bom pai quanto o negociante perito. Chegou também a mulher do cordoeiro que, apresentada a Saad e Ali, os acolheu cordialmente, e bem depressa todos formaram um grupo de amigos íntimos e carinhosos. Alguns dias depois, estando sentados Hassan com seus amigos em um formoso terraço, a gozarem da fresca da tarde, Saad disse com um sorriso: "Has de confessar agora, meu amigo, que não deves a tua fortuna ao pedaço de chumbo de Ali, mas sim aos 400 sequins que eu te dei. Não te zangues, mas custa-me crer a história como um contaste." Esta incredulidade de Saad afligiu Hassan profundamente, mas só podia afirmar de novo o que já havia narrado, sendo comentado favoravelmente por Ali, sem que, contudo, convencesse Saad. Apareceram então no terraço os 2 filhos mais velhos de Hassan, com o seu preceptor, e um deles trazia na mão um ninho de construção singular. "Vê esse ninho, meu pai?" disseram. "Tiramo-lo de uma árvore da floresta, atraídos pela circunstância de ter construído dentro de um turbante velho." Hassan agarrou o ninho, contemplou-o um momento e exclamou: "Misericórdia do céu! É o turbante dos sequins! E os 190 devem ainda achar-se nele. O ninho está construído tão artisticamente que não pode confundir-se com a obra da mão de um homem. A fazenda do turbante desbotada bem mostra o tempo que esteve exposta à intempérie. E assim eu tenho uma prova irrecusável, uma prova da veracidade da minha narração." Os amigos, e principalmente Saad, ficaram atônitos. Por fim, desmancharam com alguma dificuldade o traçado complicado do ninho e encontraram os 190 sequins. Saad disse, contudo: "Devo render-me à evidência. Está explicado um dos enigmas, apesar de que ainda não possa compreender que um abutre largue um pedaço de carne para roubar um turbante. Creio, entretanto, que o outro enigma ficará sem solução, pois que estou convencido de que a tua fortuna emanou dos 200 sequins que te dei na minha segunda visita." Incomodou-se Ali com esta pertinácia e quis ir embora, mas Hassan o deteve e disse: "Assim como Alá forneceu uma prova, pode enviar a outra. Esperemos e vivamos, entretanto, em paz." E por mais divertida que fosse a existência na casa de campo de Hassan, tiveram os 2 amigos Saad e Ali de lembrar-se dos afazeres que tinham na cidade. Marcado o momento da partida, Hassan mandou encilhar 4 formosos cavalos persas, e ele e seus hóspedes seguiram para Bagdá, acompanhados por um criado. Pelo caminho, apearam-se em uma hospedaria para refrescar, porque o dia estava bastante pesado. O criado pediu cevada para os animais, mas o estalajadeiro se achava desprevenido e situado longe de qualquer outra habitação. Para sair do apuro, lembrou-se de um boião velho cheio de farelo que tinha guardado e deu-o ao criado. E quando este derramou o farelo na manjedoura, veio cair um objeto avultado. Agarrando-o, e conheceu que era uma bolsa com dinheiro. Alegrou-se o criado pelo amo, porque conhecia a história dos sequins perdidos com uma poção de farelo. Correu ao interior da hospedaria e apresentou a Hassan a bolsa, dizendo: Vê o que eu encontrei em um boião de farelo que o estalajadeiro deu-me para os cavalos." Hassan pediu o boião, contemplou-o por um momento,
e reconheceu-o como tendo sido de sua propriedade. Deus seja louvado, disse a Saad. Eis aqui a segunda prova para convencer-te de que eu falei a verdade. E mandou chamar o estalajadeiro, que, sendo perguntado pela origem do boião, declarou havê-lo comprado alguns anos atrás a um mercador de sabão, que ninguém dera preço ao objeto, que ainda por muito tempo poderia ter permanecido no seu canto se o criado dos ilustres visitantes não tivesse pedido forragem para os cavalos. E então ali disse com um ar de triunfo a Saad: Viste agora, meu amigo, que o acaso e a sorte às vezes muito mais depressa conduzem à fortuna do que grandes somas de dinheiro. Saad abraçou Hassan e pediu-lhe perdão por haver duvidado de sua palavra. O antigo cordoeiro, porém, disse: Só agora que já não há como duvidar de mim, gozarei em paz da minha fortuna e da tua amizade. O nosso amigo Ali compreendeu-me mais depressa, porque sabia que, além do ouro, existem ainda muitos outros tesouros neste mundo. E por longos anos estes 3 homens viveram na mais estreita amizade.